Olá, amigo do YouTube, missionários da Missão Alcance. Estamos de volta aqui para dividir mais um vídeo com vocês. E nesta oportunidade nós vamos tratar sobre o batismo. Sim, depois da experiência da conversão, isto é, quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A conversão é um ato, é algo que muda a vida da criatura humana. O apóstolo Paulo, ele falando de forma bem concisa sobre isso, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E nós temos um exemplo do que vem a ser uma conversão. E a narrativa é do capítulo 8 de Atos, no versículo 36 e 37. O discípulo do Senhor Jesus, Filipe, foi levado ao deserto. E ele parelhou com um funcionário da rainha dos etíopes que ia fazendo uma leitura de um livro. E a pergunta foi: entendes tu o que lês? E ele: como é que eu vou entender se não tem quem possa me explicar? Diz a palavra que ele subiu ao carro e a escritura que ele estava lendo era exatamente no livro de Isaías, do capítulo 53, que fala do Senhor Jesus Cristo. Aquele funcionário da rainha dos etíopes entendeu a mensagem e sentiu o desejo de ser batizado. E chegando ao lugar onde havia água, ele disse: olha que aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe então falou para ele assim: se creres de todo o coração. Ele respondeu imediatamente: eu creio. E ambos desceram a água e ele foi batizado. Então, quando nós nos convertemos ao Evangelho, sentimos de imediato o desejo de nos submetermos ao batismo. Há um hino antigo do nosso inário que diz: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu encontrei perdura no meu coração. E o estribilho diz: que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança faz fervor. Então é inerente. Quando nós nos convertemos, sentimos o desejo de ser batizados. Obviamente que esse batismo vai acontecer na Igreja de Jesus, e para tanto é preciso que nós possamos compreendê-la, entender, conceituá-la. O que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas regeneradas, batizadas, que se reúnem para proclamar o reino de Deus. Um conceito bem simples. E aí tem uma outra coisa também que é tão valiosa quanto essa que eu disse, que é exatamente o nosso livro-texto, o nosso manual, aquilo que é imprescindível na vida do cristão, que é exatamente a sua Bíblia, a Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância desse livro, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: a palavra está junto de ti, no teu coração, a saber, se creres em Jesus Cristo, serás salvo.
Então, também lá no livro de Hebreus é muito importante nos referirmos a esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor Jesus Cristo, ele deu uma importância de grande relevância à palavra, orando pelos seus discípulos, a oração que nós conhecemos como sacerdotal. Ele observou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, há uma expressão no latim que diz vade mecum. Isso quer dizer vai comigo, junto comigo. A palavra do Senhor deve estar junto conosco o tempo todo. É a nossa regra de fé e prática. Uma outra coisa é quanto ao sustento da Igreja de Jesus. Como nós sabemos, a Igreja é uma organização jurídica e ela precisa ser sustentada. E como é que isso acontece? Pois não. Então é com os nossos dízimos, as ofertas alçadas e ofertas voluntárias. O dízimo a palavra em si já diz, a 10ª parte. As ofertas alçadas são as campanhas que nós realizamos, e as ofertas voluntárias é aquela que parte do coração da criatura humana. Lá em em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra do nosso Deus vai nos dizer que ele se alegra com aquele que entrega com alegria as ofertas ao Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que entrega com alegria. E aí nós, assim, temos noções elementares, do que é imprescindível a uma pessoa que está se preparando para o batismo. Caminhando para o final, nós vamos falar da autoridade na igreja. Quem é a autoridade na igreja de Jesus? Então, depois do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus constituiu pastores. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, para que possa apacentá-los com sabedoria e inteligência. Por último, vamos falar sobre como nós devemos proceder se porventura, depois do batismo, depois de nos tornarmos membros de uma igreja local, tivermos que ir para um outro bairro, uma outra cidade ou até mesmo um outro país. Chegando nessa outra localidade, nós devemos nos filiar a uma igreja da mesma fé e ordem. E aí nós estaremos cumprindo também a Escritura, que lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 25 ao 27, vai nos exortar quanto à nossa frequência na igreja. Nós não devemos abandonar a nossa congregação. É imprescindível o ambiente do culto. Nós estarmos na companhia dos irmãos e gozando da comunhão entre os nossos irmãos em Cristo. Então está aí, em rápidas palavras, essas noções que são de grande relevância para você que está se preparando para o batismo e já é um crente em Jesus, já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e nós queremos crer, é uma palavra final. E nesse contexto que nós estamos atravessando da pandemia,
do coronavírus, é certo que muitas pessoas têm se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e muitos têm se reconciliado com Deus. É uma oportunidade muito preciosa em que as pessoas têm se voltado para Deus. A nossa oração é que você possa também se unir à Igreja de Jesus e ser um crente íntegro para a honra e glória do seu nome. Amém.